Olá, eu sou Renata Ramos, psicóloga, e estou aqui hoje para falar com vocês um pouquinho sobre a dor do amor, né? Chamada por muitos de sofrência, de mágoa, e que propõe aí um dilaceramento da alma, como a gente já ouviu aqui na clínica, nesse estado de choque, essa ruptura com o ser amado, essa possibilidade de trauma. Isso está muito vinculado à nossa necessidade de ser amado, à nossa necessidade de segurança. Nós somos seres em falta e nós precisamos o tempo todo de coisas, de situações, de pessoas, de experiências que minimamente nos complete. Então, esse afeto amoroso muitas vezes acaba tendo uma importância muito grande na maneira como a gente se vê, na maneira como a gente se coloca bem no mundo e se coloca no mundo também. Então, quanto mais se ama, mais se sofre. A gente nunca vai sofrer muito por um relacionamento, por uma perda, se aquilo não tinha um significado relevante para a gente, um afeto muito interessante envolvido. Então, há aí uma perda desse equilíbrio psíquico e também uma perda de um prazer emocional. Então a gente perde aí o corpo do outro, que é a presença física do outro, perde também a presença desse outro que a gente idealizou dentro da gente e perde também esse ritmo psíquico emocional que a gente tem de viver bem, de se sentir bem e de caminhar junto com o outro, né? Então a gente acaba sofrendo e os impactos desse sofrimento são numa dimensão nossa, com todos esses sentimentos que muitas vezes são inexplicáveis até. Tem também um impacto no mundo externo, a gente começa a não ter tanto estímulo para realizar determinadas atividades, tem um impacto muitas vezes na nossa rotina, na maneira até como a gente se coloca diante de outras relações, inclusive. E essa dor, por incrível que pareça, é uma tentativa da gente se defender. É como se o corpo da gente estivesse se reorganizando para enfrentar a vida de novo. Então, é muito importante sentir essa dor, é muito importante sofrer, viver esse luto, que é um luto de alguma forma, viver esse momento para a gente poder dar novos sentidos para a gente mesmo. Então, a gente ouve muito aqui na clínica uma preocupação das pessoas em entender por que é que o outro deixou de amar, por que é que o outro foi embora, por que é que o outro me magoou. Mas a necessidade é muito de olhar para você mesmo, de desinvestir nesse outro e passar a investir em você mesmo. É como uma pessoa, por exemplo, que amputou a perna e que tem aquela síndrome ainda do membro fantasma. A perna não está mais lá, mas a pessoa continua sentindo como se a perna estivesse. Mas a pessoa tem de trabalhar para viver sem a perna, né? Independente do que aconteceu com aquele outro, eu preciso trabalhar para investir em mim mesmo. E aí, quando a gente começa a pensar em estratégias de enfrentamento, né, investir muito em bebidas alcoólicas, no excesso, né, de bebidas alcoólicas, por exemplo, não é uma prática de enfrentamento. Porque enfrentamento é quando a gente dá um novo sentido para aquilo que a gente está vivendo, quando a gente ressignifica aquilo que a gente está vivendo. E para isso a gente investe na nossa história de vida, porque a nossa história de vida tem muito a ver com a maneira como a gente se doa nos nossos relacionamentos, como a gente se coloca nas nossas relações. Também o nosso sistema de apoio é muito importante, nossa família, nossos amigos, a vida que a gente leva para poder atravessar por essa fase. E aí usar também esses recursos internos, essas questões que são minhas que eu posso utilizar a meu favor para viver de uma maneira muito melhor, não só acerca do próximo relacionamento, mas também acerca de todo e qualquer relacionamento na nossa vida, tá? E para isso, a psicoterapia está aí para ajudar, tá bom? É isso, espero que tenha feito refletir de alguma forma e obrigada.